Olá pessoal, aqui é o professor Rogério. Vamos dar sequência na segunda semana da nossa matéria de prevenção e controle de risco em organização industrial. E essa semana vamos falar sobre máquinas, vamos conhecer máquinas. Vejo muitas vezes técnico em segurança do trabalho tentando fazer alguma intervenção com relação à prevenção de acidente com máquinas, mas ele mesmo não conhece a afinidade correta com aquele equipamento e muitas vezes toma atitudes erradas. Então, a princípio, o técnico de segurança do trabalho, ele deve ser um profissional que consiga entender o funcionamento. Ele não deve se preocupar com a questão de consertar a máquina e entender como que acha um defeito, mas sim conhecer o funcionamento para poder atuar em cima do risco de acidente. Para poder atuar em um cenário onde se deseja prevenir os riscos, primeiramente devemos compreender como funcionam as coisas que acercam o nosso cotidiano. E que cotidiano é esse? É o ambiente industrial. Nele a gente vai encontrar diversos tipos de máquinas, né? E eu vou começar aqui falando um pouco sobre a máquina simples. Por exemplo, uma máquina simples, alavanca. A alavanca nada mais nada menos que uma barra rígida que pode ser curva ou reta, móvel em torno dos seus pontos chamado fulcro ou ponto de apoio. Aí eu tenho na figura uma imagem de uma chave de roda, né, conectada ao parafuso de roda para soltar essa roda, né, e aí ela forma um sistema de alavancas. O sistema de alavancas, por exemplo, a gente encontra também no curso de empilhadeira. Conforme o centro de carga, né, ele vai se distanciando do centro de roda, ele vai formando uma alavanca, um eixo que pode tombar a máquina. Então isso é onde eu começo a ter que entender o porquê do funcionamento do equipamento, né? O homem primitivo descobriu que quanto mais longa a alavanca, mais peso ele podia erguer, com menos esforço. E isso é uma lógica. Se vocês tiverem a oportunidade de passar numa borracharia de caminhão, vocês vão perceber que o borracheiro ele solta a roda do caminhão sem fazer força. Ele coloca uma alavanca comprida na chave de roda e faz um movimento de soltura. Também como máquina simples, podemos definir como aparelhos que alteram ou modificam a força que lhes é aplicada. Aí na figura temos um exemplo de um cortador de unha. Ele tem uma alavanca na qual você vai flexionar ela e ela vai fazer o corte da sua unha. Aí o que acontece? O esforço que é feito ali pela alavanca é mínimo. E aqui na imagem a gente encontra os tipos de ferramentas simples, né? Interfixas, aí um exemplo tesoura, martelo, né? Quando você vai sacar um prego de uma madeira. Também tenho ali uma figura, né, simulando ali uma escavadeira, né? Ela tem as suas conexões de concha. As ferramentas interresistentes, aí em cima eu tenho um quebra-nozes, eu tenho o carrinho de mão que o pedreiro utiliza e o nosso próprio pé em relação ao nosso apoio. As ferramentas simples interpotentes, eu tenho aí um exemplo de um talher aí, né, que o pessoal costuma usar para pegar macarrão, por exemplo, a vara de pescar, o nosso braço, o antebraço, né, fazendo aí o sistema de apoio. Isso aí são tudo ferramentas simples. Existem três máquinas simples, basicamente. As alavancas, que a gente acabou de falar, né? Temos aí a figura do lado esquerdo, né? Dois meninos tentando deslocar uma pedra. O plano inclinado eu falo um pouco dele mais adiante. Também ele aí fazendo um funcionamento, né, através de cordas e roldanas. E o parafuso. Em relação ao parafuso, eu coloquei a figura aí de uma borsa, que é também chamado como torno, né, torno simples, que nada mais do que uma ferramenta que utiliza parafuso para fixação de peças. Aqui a gente apresenta também polias e roldanas. Dependendo da forma como você faz o jogo de distribuição de polias e a quantidade de passadas de corda ou cabo de aço, você vai fazer menos ou mais esforço. Vai depender do que se deseja. Por exemplo, a roldana, que é utilizada lá naquele caminhão guincho, né, que a gente vê muitas vezes na beira de estrada, né, o veículo, né, tem algum problema aí de mecânica, o veículo colidiu, esse guinchinho vai lá buscar esse veículo. Então ele utiliza o sistema de roldanas. O esforço que é feito ali é bem pequeno. E já do lado direito eu coloquei aí o chamado moitão. O moitão a gente encontra ele em guindaste. E aquela quantidade de cabo que vocês estão vendo passar ali no meio
né, a gente pode observar que tem 4 cabos, a quantidade que passar ali, ela vai fazer uma desmultiplicação da força. Então, se eu tenho 4, eu passo a colocar 6, 8, eu vou aumentando a quantidade de passadas, consequentemente o esforço vai sendo reduzido. Também encontramos aí, né, ainda em alguns locais, em alguns sítios, né, algumas fazendas ainda, que tem o poço, né, aquele antigo poço, e o pessoal utilizava para retirar água com o balde, né, e junto com ele tem o sarrilho. O sarrilho ele é citado inclusive na NR18. O que é o sarrilho? O sarrilho nada mais, nada menos que esse conjunto aí de manivela, né, que pode ser com sistema de reduzido ou não, e onde você vai enrolar sua corda para poder fazer o seu trabalho de puxar a água ou o elemento que estiver lá embaixo. O plano inclinado. O que vem a ser o plano inclinado? Aqui a gente vê na figura uma rampa, né? Você já deve ter visto, principalmente caminhão do correio. Tem uns caminhões que tem uma estrutura hidráulica na traseira com uma rampa, né? Que ela movimenta para retirada, né, de materiais. Então o plano inclinado ele pode ser utilizado através de roldanas, polias, ser puxado através de esteiras, né? Então o que acontece? Qual é o risco do plano inclinado? Né? Se a gente observar naquela figura ali, qual seria o risco para aquele trabalhador num plano inclinado? Então o plano inclinado são dotados de cilindros girantes, né, que são úteis para diminuir o atrito. O atrito de rolamento é menor que o de escorregamento, né? Já vem em questão mesmo do material ele fixar às vezes no piso e você não conseguir arrastar, então o rolamento facilita isso. Caminhões de mudanças com plano inclinado, bem liso, e caixotes com tecidos de filtro lã para melhorar o deslizamento são vistos frequentemente. Muitas vezes a gente pega uma carga um pouco acima do peso e fala, como que eu vou empurrar essa carga até no canto ali? De repente, através de rolete, um filtro, você consegue diminuir o atrito e reduzir o esforço. Aqui mais um exemplo de plano inclinado, eu trago na imagem do lado esquerdo, né, um cidadão rolando, né, um barril, né, no plano inclinado, e aí eu coloquei do lado direito o barril, né, porque que o barril ele tem esse formato. As pessoas às vezes não tem um pouco desse entendimento, né, com relação ao barril, mas o barril quando ele foi criado, né, inventado, ele teve esse formato abaulado para facilitar a movimentação dele, e esse abaulado faz com que o profissional ele balance esse barril e faça menos esforço para empilhar barril sobre barril. Isso acontecia muito em navios, né, quando ia carregar navios que transportavam vinhos, né, em barris, né, e o próprio uísque ele é feito dentro de um barril, ele é curtido dentro de um barril desse aí, de forma que por dentro ele é queimado e a bebida ela pega aquela coloração devido à madeira que é o carvalho. Ainda falando de alavanca, né? Ao abrir caixotes com pregos, você usa um pé de cabra ou um martelo que funciona como alavancas. O pé de cabra é essa ferramenta que a gente pode observar aqui, ó, na mão do trabalhador. Ele tem um formato de pé de cabra, que é os dedinhos aqui da cabra, né? Para poder abrir caixote, retirar prego. Também é uma ferramenta muito utilizada na construção civil. E aqui a gente está vendo um trabalhador rural, né? Ele segurando a enxada, né? Tá aqui a chapeleta dele, né? Cabecinha de cearense aqui. Então o cabo de enxada. Então quando está revolvendo a terra, o lavrador usa a enxada apoiando devidamente como alavanca. Isso para quê? Para reduzir o esforço também, senão a lombar dele ia embora. E quando a gente começa a falar do meio industrial, eu coloquei aqui uma imagem para chamar a atenção, né, em relação à evolução tecnológica, onde é que entra o Tec Segurança do Trabalho em relação à prevenção e combate aos riscos, controle de riscos, né, de acidente. Aqui você tem um gráfico, né, um fluxograma, na verdade, da linha de montagem do Ford T. É um dos primeiros carros aí que a Henry Ford construiu lá por volta de 1908. O que acontece aqui? Então uma linha de produção com um monte de trabalhador, né, com trabalhos repetitivos, cansativo. Era um veículo que estava sendo montado pela primeira vez em uma linha de produção, né, a linha de montagem, que até então não existia. Isso é uma criação de Henry Ford. Lógico que na indústria automobilística nesse período acidentou muitos trabalhadores, morreu muitos trabalhadores, porque
a questão em si era produzir e não preocupar com segurança. Você era apenas um número, então não tinha essa preocupação. Aqui na figura adiante eu faço um comparativo do que a gente tinha e o que a gente tem hoje. Então Ford antes, né, na sua linha de montagem do Ford T, e logo em sequência aqui eu tenho o Fiesta sendo montado, né? Então como que mudou o perfil do trabalhador, o ferramental, o maquinário, e como isso a gente pode trabalhar de forma a melhorar a vida do trabalhador. O trabalhador, ele na verdade, nas grandes montadoras, né, eu já tive a oportunidade de estar dentro da GM e dentro da Fiat, e eles trabalham com o giro, né, do trabalhador. Então, por exemplo, se hoje aquela equipe da direita que eles estão colocando o conjunto motopropulsor, que é o motor e câmbio e a suspensão no local, amanhã eles não vão fazer isso. Amanhã provavelmente eles vão estar mexendo com a parte traseira do veículo, ou com a parte de tapeçaria, ou a parte de vidraçaria, instalando faróis, para-choque, mas nunca eles vão estar fazendo sempre o trabalho repetitivo. Isso para poder auxiliar o trabalhador em relação às questões ergonômicas, né, evitando a fadiga. Isso não acontecia no passado. No passado você montava motor, você montava somente o motor e ficava a tua vida toda montando motor. E essa rotatividade ela é interessante, né, em relação ao giro dentro da empresa, que é um profissional que ele sabe fazer tudo a qualquer momento. Ele não fica limitado apenas àquilo que ele faz. Que isso é uma característica importante que o técnico de segurança do trabalho deve ter. Tem muitos conhecidos que trabalham na área que eles acham que, não, sou técnico de segurança do trabalho e só faço essa aplicação da norma. E na verdade faz um feijão com arroz. Um técnico de segurança do trabalho é muito importante ele conhecer toda a parte conceitual, né, de saúde e segurança no trabalho, conhecer a parte ambiental, conhecer outras legislações, conhecer formas, né, de fabricação de maquinário, como que ele funciona. Quando tem uma máquina nova que chegou na empresa, se você puder participar da entrega técnica, é importante que você faz parte da segurança, você tem que ter o poder de opinar em relação a algumas situações. Tem mudança no layout da empresa, o técnico de segurança tem que fazer parte sim, porque é dessa forma que a gente faz as prevenções. Não adianta nada o equipamento provocar um acidente por falha na prevenção que não foi acolhida de forma correta, e aí depois você sair, tem que achar quem foi o culpado, por que aconteceu. Bom, você facilita o teu trabalho conhecendo bastante o funcionamento de máquinas. Eu, por exemplo, né, desde que vocês me conheceram, eu estou sempre falando que a minha especialidade é em máquinas, eu trabalho muito com máquinas, inclusive com manutenção, e a maioria das situações de risco, normalmente, é porque o mecânico que está trabalhando com a manutenção, ele é pressionado, que ele tem que liberar a máquina, a produção está parada, aí está todo mundo doido, porque a empresa parando, né, outros setores param também. Então, o cara é muito pressionado e muitas vezes o mecânico acaba se acidentando devido a essa pressão. Então, o técnico de segurança do trabalho ele tem que ser um profissional flexível de entender esse lado também, mas de como que você vai conseguir entender isso? Você só vai passar a entender se está sendo feito da forma correta, se o cara que dá manutenção ele não está enrolando, ele está fazendo o trabalho de forma correta mesmo. Às vezes é devagar porque determina muita atenção, somente se você conhecer o funcionamento da máquina. É aquilo que eu falo, você não precisa ser operador de injetora plástica para poder intervir no funcionamento dela em relação à prevenção. Você basta conhecer o funcionamento dela. E é lógico, a gente encontra vários profissionais que operam equipamento que vai te dar esse suporte, que vai te dar esse auxílio. E isso vai enriquecer seu conhecimento no dia a dia. Então, para fazer uma boa prevenção, né, e controle de risco, não basta também, eu conheci a máquina e agora vamos começar a criar formulários se não tiver. Toda máquina e equipamento, quando ela sofre manutenção e reparos, você deve ter em mente que deve existir um livro de registro de manutenção para cada máquina, né, para você começar a fazer a montagem desse histórico dela, que vai culminar em que esse histórico? É o chamado, pela NR12, inventário da máquina. Ele vai trazer desde o histórico de quando se instalou essa máquina na empresa, né, passando por todas as manutenções e melhorias que foram feitas naquela máquina, inclusive intervenções de segurança, bem como quando essa máquina foi desativada na empresa.
E aí você às vezes pergunta para o técnico de segurança do trabalho, a sua máquina lá na empresa, ela tem um livro de registro de manutenção? E às vezes fala, ah, não tem, ah, eu lembrei disso aí que eu vi isso no curso, acabei não fazendo. E é uma coisa simples, né? Um livro de registro de manutenção para cada máquina, como que ele é feito? Você pega aquele livro lá de reuniões, ata de reuniões, né, que é um livro numerado, né, por página, e faz a abertura daquele livro e começa a registrar todo o reparo, toda a manutenção, até mesmo quando foi feito treinamento naquela máquina, você registra tudo ali. E quando essa máquina, porventura, a empresa resolver desligar ela e vender ou parar a produção com ela, você vai ter já praticamente seu inventário da máquina pronto, atendendo aos quesitos da NR12. Então, para essa semana a gente vai trabalhar um pouco aí sobre esse conceito de máquinas simples. Vou passar também mais um vídeo, vou mostrar algumas ferramentas simples que eu tenho aqui, faço manuseio e mostrar alguns riscos que pode acontecer. 2 comparativos que vai ser importante para vocês aí no dia a dia. E no mais, pessoal, se tiver dúvidas, né, pode mandar mensagem na plataforma. Normalmente eu estou plugado na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite para poder atendê-los. Né, como eu já disse no primeiro vídeo, eu não tenho como estabelecer horários para chat, porque é bem puxado o meu dia a dia aí, mas em todos os 3 horários eu vou estar plugado, tá? É só contar com a gente aí que não tem problema. Até mais, pessoal, um abraço!